Oi, gente, belezinha? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, eu tô um pouco atrasado, né, com esses vídeos. Era inclusive pra eu já ter entregado pra vocês, mas enfim. Então, esse é mais um vídeo. A gente tá falando. Hoje nós vamos falar sobre energia. Vamos resolver três questõezinhas do Enem sobre energia. E a nossa ideia é a gente tentar também, além de falarmos sobre a questão da energia, né, e tudo mais, resolver as questões, é tentar lidar um pouco com esses conceitos, tá certo? Bom, a primeira coisa é o seguinte. A primeira questão foi tirada do ano 2010 e ela é uma questão que fala sobre conversão de energia. Aliás, se eu não me engano, todas elas falam sobre. Inclusive, no Enem, as questões de energia são muito voltadas para isso, né? Sobre conversão. Você não vai ter uma coisa assim mirabolante. Não vai ter, não é essa a intenção, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: vamos ler com calma e tentar interpretar o problema, beleza? Então, primeiro assim, no nosso dia a dia, deparamos-nos com muitas tarefas pequenas e problemas que demandam pouca energia para serem resolvidos. E por isso, não consideramos a eficiência energética de nossas ações. No global, isso significa desperdiçar muito calor que poderia ainda ser usado como fonte de energia para outros processos. A gente sabe o quanto de calor que é desperdiçado no dia a dia, né? Em ambientes industriais, esse reaproveitamento é feito por um processo chamado de cogeração, ou seja, se gerar novamente, né? A figura a seguir ilustra um exemplo de cogeração na produção de energia elétrica. Então você tem um combustível, um gerador a diesel, geralmente esse combustível é o diesel, né? Geralmente é um diesel, geralmente é o diesel, mas não necessariamente precisa sê-lo, né? Geralmente é o diesel. Bom, e aí esse gerador ele produz energia elétrica primária. Quando ele produz, ele gera calor. Todo o processo mecânico, andar gera calor, né? Todo o processo de atrito gera calor, o atrito gera calor. Não é à toa que os nossos antepassados lá, ó, com os galinhos, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Com os galinhos, pegavam na outra, faziam uma na outra na pedra, né? Deixa eu pegar uma outra caneta. Atritavam uma com a outra e isso gerava calor, né? Fazia o fogo. Descobriram o fogo através disso. Então, se o atrito gera calor, quando você está movimentando um motor, ele gera esse calor. E esse calor ele pode ser reaproveitado. Então, na indústria, como isso é feito? Depois desse gerador a diesel que produz energia elétrica, uma parte dele, eu não sei se vocês sabem, mas é notável que nada é 100%. Nada. Nada. Você não consegue aproveitar 100% da energia, ok? Você sempre tem desperdício de alguma coisa em termos de calor, ok? Seja em calor, seja em desperdício. São diferentes tipos de desperdícios que você tem. Mas vamos lá. Então você tem uma maneira de recuperar esse calor através dos gases de exaustão que estão saindo, né? Que saem do processo, gás carbônico, metano, enfim. E essa recuperação de calor faz gerar um vapor. Esse vapor movimenta uma turbina e a turbina, consequentemente, movimenta o gerador. E isso gera mais energia. Então, nessa energia elétrica secundária, ele passa através da recuperação de calor, evaporando a água, né? E esse vapor também não necessariamente precisa ser de água, né? Pode ser uma outra substância, mas geralmente é água, né? Que é mais barato. E aí, esse vapor ele consegue movimentar uma turbina no gerador. E a pergunta é o seguinte, em relação ao processo secundário, então é esse processo aqui, ó, esse processo aqui, em relação ao processo secundário de aproveitamento de energia, ilustrado na figura, a perda global de energia é reduzida por meio da transformação de energia. Então vamos lá. Então aqui você entrou com um combustível que produz energia elétrica, certo? Provavelmente era um motor, né? Um gerador a diesel, beleza. E daqui, com calor, ou seja, se eu estou falando de calor, eu estou falando de quê? De energia térmica, certo? Energia. É porque eu estou escrevendo com mouse, minha letra que já não é boa, fica pior ainda, né? Vou colocar só um T, energia térmica, ok? E essa energia térmica, então, é usada para se transformar em energia mecânica, certo? E energia mecânica, finalmente, energia elétrica. Mas
Olha o que eu estou falando aqui, por meio da transformação de energia. Que energia? Então eu pego energia térmica e transformo em energia mecânica. Então essa é a ideia. Então a nossa resposta é a letra A. Beleza? Mecânica em térmica? Não, né? Aqui é o contrário, é térmica e mecânica. Química em térmica? Não estou usando nenhum reagente aqui, né? Pelo menos não nos é dito nesse diagrama, né? A gente tem que estar de acordo com o que é ilustrado na figura. Química e mecânica? Também não, né? Aqui você transforma em mecânica, mas não tem nada dizendo. Então, elétrica e luminosa, nada a ver, né? Tem uma Talvez tenha aqui alguma geração de luz no processo, mas não é isso que está falando, certo? Vamos para a próxima. Aí eu tenho o esquema de uma usina hidrelétrica. Olha só, eu tenho aqui o reservatório você tem a admissão do reservatório, tem a porta de controle, tem um duto. Esse duto leva até a turbina. Na turbina ela é acoplada a um gerador. Esse gerador é acoplado a um transformador. O gerador transforma energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica vai para o transformador e vai ser encaminhada para as linhas de energia, perdão. E uma parte dessa água volta para o rio, né? Não é toda a água que é usada. Então, olha só, presta atenção. Eu deixo a água a uma determinada temperatura para que ela caia. Quando a água cai, se eu tenho altura, eu tenho energia potencial devido à gravidade, certo? Que vocês já viram aí, que ela é dada, né, em termos conservativos, de mgh, por mgh. Então, quando ela cai com velocidade, ou seja, aquilo que era potencial se transforma em energia cinética. Energia cinética é 1/2 de mv², certo? E depois de energia cinética, né, se eu transformo em energia cinética, essa energia cinética ela acaba virando uma energia elétrica, certo? Então eu tenho potencial. Então aqui onde começa a cinética já está errado, a gente já exclui essas opções. E aí me sobra C, D e E. Então eu tenho de potencial para cinética. Então aqui é falso. E aqui também é falso, né? Eu não tenho energia elétrica nesse momento que a água cai. Eu primeiro preciso... Porque é a velocidade com que a água cai, por isso que eu preciso de uma altura muito grande, é a velocidade com que a água cai que ela vai ser possível gerar uma força. Lembra lá as leis de Newton, né? Que F igual a ma? Nossa, finge que isso é um m, tá? Com muita dificuldade isso é um m. Nossa, coisa feia. ma? Lembra disso? ma? Significa que a força e a aceleração, uma é proporcional à outra, certo? Então a ideia é que quanto maior a velocidade com que a água cai nesse processo, melhor eu consigo movimentar a minha turbina, correto? Então daqui eu tenho energia potencial, de energia potencial para energia cinética, depois de energia cinética para energia elétrica. Então a nossa resposta é a letra C. Beleza? Letra C. Agora vamos para a próxima. A próxima diz assim: para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório a 20 metros de altura. Opa! Então você tem que ler uma questão difícil como se estivesse lendo uma receita de bolo, cara. Vai anotando tudo que a questão te dá, tudinho, ó. Então, altura de 20 metros. A partir da barragem onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, obviamente, né? Se é um painel fotovoltaico, dependendo da hora do dia, a potência vai ser maior, vai ser menor, enfim. E aí, a potência chega até um valor de 80 watts. Opa, legal. Então, vou colocar assim, uma potência máxima, um Pmax. Eu estou só anotando. Será que eu vou precisar usar todos esses valores? Nem sempre. Às vezes a questão te dá mais coisas do que você vai precisar usar. Eles fazem isso para te confundir, né? A gente já conversou sobre isso. 80 watts. Ao meio-dia. Porém, entre 11h30 e meio-dia e meia, a potência média é de 50 watts, né? Então eu pego a potência de cada minuto, de cada segundo, tiro uma média e eu vi que essa média é de 50 watts. Então, em média, entre 11h30 e meio-dia e meia, ou seja, entre essa uma hora, entre esse intervalo de tempo de uma hora, de 3.600 segundos, eu tenho uma potência média de 50 watts. Então, vou colocar aqui. Pm igual a 50 watts, ok?
considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e uma eficiência de transferência energética de 100%. Então não tem perdas. Não existem perdas, então não vou considerar nada. Não vou considerar perda em calor, sei lá, não vou considerar nada disso, ok? E aí ele pergunta qual é o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado. Então eu quero saber quantos litros d'água são bombeados para o reservatório. Bom, para isso... Bom, como a gente então tinha escrito na questão, né? A gente viu que ele construiu um reservatório de altura 20 metros, certo? E que é a barragem, né, da onde vai ser bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instala aquele painel fotovoltaico que a gente tinha visto. Aí a potência máxima que a gente falou era de 80 watts, né? Gente, lembrando, é igual fazer bolo. Você vai anotando todos os ingredientes. Aí ele fala que entre 11h30, certo? E meio-dia e meia, ou seja, o intervalo de tempo, né, de 1 hora, que é igual a 3.600 segundos, eu tenho uma potência média de 50 watts, certo? Pede para eu considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo quadrado e me pergunta qual o volume de água. Volume eu posso dar ele em litros e por aí vai, mas ele pede em litros, né? Então vamos lá. A gente tem que a potência é igual ao trabalho. Vou colocar trabalho só assim, né? Para não confundir com watts. É o trabalho sobre o tempo, a variação de tempo, certo? Ou o trabalho e a potência vezes o tempo, tanto faz. E aí você tem o seguinte, você tem que a potência é de 50 watts. E você também tem que a gravidade de 10 metros por segundo quadrado, você tem o tempo, então vamos substituir os valores. Potência média, né? É igual ao trabalho, esse W diferente, sobre o tempo. Isso implica que a minha potência média ela vai ser de 50. Meu trabalho é quem? Trabalho vai ser o trabalho da energia relativa, ou seja, quem era a energia? Qual é a energia que eu estou usando? Se eu estou usando uma barragem que fica a 20 metros de altura, isso me diz que o trabalho é minha energia potencial gravitacional, certo? Dividido pelo meu intervalo de tempo. Então vamos lá. Isso é 50. A massa, né? É justamente o que eu quero saber. Então vamos lá. Isso. G, 10. Quem é meu H? 20. E meu ΔT é 3.600 segundos. Beleza? Porque a aceleração da gravidade está em metros por segundo quadrado. Então tem que deixar tudo nas mesmas unidades. Tá bom? Então daqui a gente faz o seguinte. Substitui que M, o M está para cá. Esse divide o M, então esse passa multiplicando. É igual a 50 vezes 3.600 dividido por 200, né? Que é 10 vezes 20, 200. Então, esse resultado vai me dar 900 litros. Beleza? É a minha massa. Tá certo? Então, a resposta, como a gente viu, a resposta é a alternativa D. Vamos voltar lá para os slides. Conforme a gente viu nas contas, o valor, né, é de 900 litros. E então é a nossa resposta da letra D. Beleza? Então essa é a ideia. Sempre pensa devagar, pensa com calma. Resolver problema de física é igual fazer bolo, cara. A questão te dá uma receita. Anota os ingredientes, mesmo que você não use todos, sabe? Aquele sal a gosto, aquela pimenta. Talvez você não use, mas anota. Olha o que o problema está te pedindo. A física se trata da interpretação da realidade.
Por isso que é tão importante a gente ler. Tá tudo sempre atrelado. É muito importante ler e interpretar texto. Que aí você vai chegar num problema difícil, você vai interpretar, você vai, putz, o que o cara quer? Que é isso? Então pronto, ele me dá isso, me dá aquilo, e agora eu vou buscar aquilo lá. Através de quê? Através da forma, através de um conceito. Beleza? Então, a gente resolveu essas três questõezinhas mais tranquilas sobre energia. E eu vou ver se eu faço os próximos vídeos sobre ótica, sobre cinemática, né? Que eu ainda não fiz. Tá bom? Um abraço a vocês. Até a próxima.